Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia. No episódio anterior, fizemos um panorama sequencial de livros sagrados desde o Antigo Testamento até a Piscofia. Hoje, como forma de aprofundamento dos nossos estudos, retornamos ao Antigo Testamento para analisar pontos essenciais sobre os personagens específicos. Para começar, o que poderíamos extrair de Adão e Eva e os seus descendentes? Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Então, Amanda, aí tem... Eu posso dizer que tem a semente aí, como nós sabemos, de toda essa estrutura que nós vemos no mundo. E por quê? Porque a gente está falando aí de dois dos principais personagens da criação. Então, quando se fala de Adão e Eva, claro, como nós estamos estudando aqui, é algo relacionado à gnose contemporânea, o que nós vamos analisar dentro dessa família, vamos colocar assim, dessa estrutura familiar? Vamos estudar a nós mesmos, porque nós precisamos nos voltar para nós mesmos e entender de momento que esse Adão e Eva, eles continuam existindo dentro de nós. Claro que, como nós estamos abrindo aí algo novo, e o novo, claro, ele de alguma forma acaba surpreendendo, e os intelectuais, principalmente assim, eles vão querer de alguma forma não aceitar isso, mas como psicólogo e estudante de gnose, então a gente sabe, né, o que está falando. Esse Adão, ele está aqui, ó. Ele é o nosso lado esquerdo, ou seja, o lado esquerdo do nosso cérebro. Esse hemisfério, ele está totalmente relacionado aí com a parte racional, a parte masculina. E o outro lado, claro, consecutivamente, ele representa essa Eva, que é o nosso lado emocional. Então, esse casal, de primeiro momento, olhando para um Éden, se não tiver um cruzamento sexual, ele continua puro. Ele continua dentro daquele estado edênico, né, como é chamado. No entanto, algo dentro desse Éden começa a provocar esse Adão e essa Eva para que eles consumam o ato, ou seja, esse delito, como é colocado, que se não fosse por ele, claro, não existia esse mundo, e nós, inclusive. Então, essa serpente, que é o desejo, ela começa a instigar, né, não tão somente a Eva, quanto Adão a terem um ato sexual, que era algo proibido no Éden. E proibido por quê? Porque a partir do momento que tivesse essa conexão, o que gera? Gera-se um mundo. E claro, Adão e Eva, nesse contexto, sendo instigados por essa serpente, ou seja, por esse desejo, eles vão e cometem o ato, ou seja, eles, na Bíblia traz-se como o fruto da árvore, mas é o ato sexual, que diante desse delito, o que acontece? Eles já têm aí uma punição, vamos colocar assim, eles entram em contato com essas leis, começa a se criar essa parte mental que nós falamos em outro episódio ali, em relação às leis, que começa esse demiurgo a criar esse mundo. Então, Adão e Eva, claro, depois dessa queda, que essa gravidade, ela é engravida, e, como nós sabemos dentro da história ali, ela tem, primeiramente, se fala de dois filhos, que é Abel e Caim. O que a Bíblia não coloca, assim, num contexto literal, é se eles eram gêmeos. Por quê? Porque não diz ali nasceram juntos ou se um nasceu antes ou depois. O que a Bíblia coloca é que ela teve Abel e Caim. Mas, de uma forma psicológica, o que a gente observa nisso é a criação de um pensamento. Ou seja, quando cruzam seus hemisférios, começa a se criar o que a gente chama de corpos. Então, esse pensamento dual, que é Abel e Caim, eles conflitam. E diante disso, é claro, né, como a gente sabe no contexto da Bíblia, um acaba eliminando o outro. Isso é necessário no sentido racional, porque o racional ele não quer dividir nada. Ele quer tudo para ele, que é o que nós conhecemos aqui
por essa ganância de se ter as coisas. E posteriormente, Adão e Eva, eles têm mais um filho, né, que simbolicamente se chama Sete. E aí, esotericamente, o que a gente entende? Que tem Deus, que é um, daí vou formar aqui um triângulo, desce esse triângulo, que é Adão e Eva, então criaram-se 3. Quando Eva teve, junto com Adão, Abel e Caim, aí já desce para um quarto, que esse 4 somos com os 3, que dá o 7. Então esse 7 é o que? Essa construção dos 7 corpos sutis, né, que nós inclusive estudamos aqui em outro episódio. Sim, e antes de mais nada, saudações aos nossos estudantes que nos acompanham. É muito importante trazer essa referência de Adão e Eva, porque pesca o nosso episódio anterior, onde a gente falava que a Bíblia conta a nossa própria história. E aí quebra essa questão que ainda acaba existindo, de que nós estamos fora de um paraíso, mas culpando uma Eva externa, né? Culpando um Adão e Eva externos. Todos nós fomos e, ao mesmo tempo, somos esse Adão e Eva. Então, traz para uma questão de autorresponsabilidade, uma questão de protagonismo. Porque daí vem essa descida desses corpos, e tudo isso, de maneira interna, fala de todo um trabalho que nós precisamos construir. Porque é a partir daí que nasce essa árvore genealógica, essa nossa ancestralidade, e que a gente vai acompanhando na própria Bíblia. Todas essas histórias, que lá no fundo são as nossas próprias histórias, as coisas que nós mesmos vivemos. E que, aí falando desse Antigo Testamento, a gente precisa viver um Novo Testamento, viver um Quinto Evangelho, ter essa construção interna para alcançarmos a autorrealização íntima do ser. Sim, exatamente. Até pegando toda essa história que a gente vai remeter sempre a nós, é como o surgimento, a gente, como Adão, que éramos, até se cita que Adão tinha a primeira esposa, que era Lilith, muitos olham sempre no externo, mas olha o desejo dentro de cada um de nós. Como seres que tínhamos, assim como Adão, os 2 sexos, até sair desse paraíso, né, do Éden. Então esse desejo vai instigando para você ir buscar, aonde através desse desejo ele vai ter essa saída dessa parte dele que coloca como sendo da costela, ou flanco, enfim, aonde surge essa Eva, que é um desdobramento do próprio Adão, através do desejo. E daí começa a nascer agora da emoção e a razão, como citado pelo Aracis, toda essa estrutura nossa, né, para se chegar aos 7 corpos, que daí a gente fala que Deus sempre é 1, 3 e 7, que é justamente da unidade, a trindade que sustenta, e o 7 que constrói tudo. A gente vai entendendo nessa história aqui tudo o que acontece dentro de nós. Até chegar a um ponto dessa derivação toda, que a gente vai ver, vai chegar até Noé, mas depois tem que recolher tudo isso novamente agora, com a ênfase de purificação, no caso, né? Deixar a semente pura, fazer a síntese para voltar. Porque chega um ponto que a gente saiu com Adão e Eva, saíram do paraíso assim como nós, vamos ter que fazer o que? A volta nesse casal para se fundir e volta à unidade. Então, uma representação completa de nós mesmos, a todo tempo, contando desde que nascemos, por gerações e gerações, a história de como viemos e como iremos voltar a esse ponto. É claro que a gente vai explorar um pouco mais até chegar a Noé, a gente vai entender isso, o que é essa arca, o que é isso, mas antes, né, a gente vai explanar um pouco mais, que o objetivo aqui sempre é não citar pormenores, nomes, a parte intelectual, mas sim pegar a essência disso, para que a gente use. Esse é o objetivo. Sim. E é muito interessante você ter citado Lilith, porque assim que a mulher é criada, tem um nome específico que é dado a ela, que é Virago, que significa mulher forte. E aí a gente vê essa criação divina de cima para baixo, até nesse emocional superior. Sim.
E aí, quando vem para essa questão de Eva, né, que cedem esses desejos, cedem a Lilith, se torna essa Eva, esse emocional inferior. Mas tudo isso dentro de nós. Exato, e aí a gente vai entendendo como é que se processou. Quando a gente desceu, que pegar lá no contexto, né, da história, é lá na Lemúria que saiu Adão e Eva. Para depois fazer toda essa questão da Atlântida, né, até chegar onde a gente está, e essa história ainda está sendo contada. A gente vai entendendo que como que surgiu o primeiro pensamento em nós. Sabendo que nós éramos também edênicos, nós não tínhamos esses pensamentos, mas o primeiro ponto do desejo começou a surgir. Então todo esse mundo que olhamos fora, que está acontecendo, todas as histórias, dentro de nós da mesma forma, vem se desdobrando através do nosso principal 7 centros que a gente estudou, 7 chakras, 7 igrejas. É desse centro que se origina tudo o que tem. E no macro, no mundo, não tem como ser de outra forma, porque é uma réplica micro e macro, com proporções diferentes, mas é a mesma coisa. Por isso que aquele que compreende a si mesmo, que consegue captar essa essência, ele vai descobrir o todo. Porque o todo está contido em nós, né? É interessante vocês terem citado Noé, porque a linha que antecede a ele é Enos, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, e daí temos Noé. Sim, e isso a gente pode entender de algumas formas, em níveis de entendimento. O primeiro, que aqui são citados, vamos colocar assim, figuras principais de uma linhagem entre Adão, né, que é Adão, Sete, e daí vem os demais que você citou até chegar em Noé. Se nós fôssemos analisar dentro de uma questão cronológica, são milhões de anos da Lemúria até chegar na Atlântida, mas que não vem ao caso. Por quê? Porque aí vem um outro nível de compreensão aqui, que é nós compreendermos essa linhagem interna, essa nossa ancestralidade. Porque lá de Sete, que aí vem esses 7 corpos, aí vem esses corpos criados, por assim dizer, dando uma ênfase nesses 4 corpos lunares que a gente desenvolve, aí vem toda essa linhagem adâmica, que são os nossos pensamentos. E aí que vem mais pra frente, que a gente fala de Noé, fala de Atlântida, de uma raça que estava corrompida. Depois dessa saída do Éden, vem uma raça que se corrompeu. Mas é algo que é corrompido internamente. Sim, é até importante, porque a gente pega uma saída da Lemúria, através de Adão e Eva, e uma saída da Atlântida, que é Noé. Que aí vem os filhos deles e tal, saindo. Então são 2 raças, né, findando, para chegar à nossa raça ária. Aí a gente vai entender a questão da arca de Noé, né? Olha, fazendo uma arca, não que literalmente pode ter acontecido ou não, mas não vem ao caso, mas olha para a nossa arca. Como você citou até, né, de estarmos com esse masculino e esse feminino dentro, nessas 2 partes divididas, aonde pegar a cada passo, cada um dos casais de animais que temos dentro, que a gente vem do reino, a gente já estudou a roda do Sansara, aonde vem ali o mineral, o vegetal, o animal, para chegar ao homem. Então, para se transformar realmente no homem, você tem que pegar todos os casais de animais e trazer eles numa síntese, todos eles até essa arca. Vai ter que formar essa arca. E essa arca é onde que vai a semente pura para uma próxima raça. Aí você vai compreender realmente aquele que está estudando o que significa essa arca. Senão a gente vai sair construir a arca externa, mas externamente a gente sabe que tudo é perecível ao tempo. A única coisa que não é perecível ao tempo que está fora do tempo, que é a consciência. Então a síntese, agora a gente criou esse mundo. Todo esse mundo está de uma forma como um caos, mas olhemos ela com uma forma de consciência e coloquemos a ordem. Aonde em ordem vamos trazendo os casais, sintetizando e voltando toda essa essência nossa pura com consciência agora para a gente fazer o que? Uma passagem para uma nova etapa, que foi o que Noé fez.
E chega um tempo agora, mais à frente, a gente vai ver que a raça ária está passando por esse processo. Sim. Agora, nesses momentos aí, a gente começa a perceber isso. Então, mais do que nunca, fazer a síntese, começar a olhar para essa dualidade e trazer ela sempre para esse princípio de realidade, sintetizando tudo, através dessa autoobservação, autoanálise e eliminação, aonde a gente vem sempre trazendo, né, os 3 fatores aqui para que se faça. É interessante, né, vocês comentarem sobre Noé e os descendentes dele. E qual é a simbologia desse dilúvio que ocorreu? Interessante você comentar isso, Amanda, porque se a gente voltar um pouquinho antes, nessa questão do dilúvio, a gente vai ver esse dilúvio acontecendo, primeiro que ele acontece em várias regiões do planeta. Até no épico de Gilgamesh, que foi mencionado no episódio anterior, fala-se de um dilúvio que ocorreu. Esse dilúvio, ele vem como uma consequência, fala-se de um castigo de Deus, mas a gente sabe que Deus não castiga. Mas a terra, que é essa mente, ela responde às consequências daquilo que é engendrado dentro dela. Então, olha que simbólico. Houve esse dilúvio porque os filhos dos homens começaram a se casar, as filhas de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. Então aí a gente vê que é esse aspecto superior nosso, cedendo às filhas dos homens, que seriam esses desejos, seriam as coisas do mundo de alguma forma. Então há essa troca das coisas divinas por aquilo que é terreno. Então a terra estava corrupta, cheia de corrupção. E aí tem na passagem bíblica diz que Deus viu graça em Noé, ou seja, no sentido de que ele era um homem divino, vamos dizer assim. E aí entra mais um ponto, porque a gente pode olhar para um Noé físico, mas olhemos também para um Noé simbólico. Até porque foram vários Noés históricos que se espalharam a partir de Atlântida para outros continentes. Mas, quando houve esse dilúvio, que aí foi mencionado até pelo Sidney, falando dessa arca, dessa construção interna, é justamente esse Noé trabalhando com esse grande arcano, trabalhando com a magia sexual, né? Se fechando, sendo hermeticamente fechado, tanto num contexto sexual como até um contexto atrelado às coisas que são do mundo. E aí, além da esposa, também estavam na arca o Sem, o Cã e o Jafé, que são filhos de Noé e suas esposas. Se for ver num contexto ancestral, a gente vai ver Sem como aí os familiares deles vão ser os semitas, né? E a gente vai ver os povos hebreus como um exemplo, os israelitas. A gente vai ver de Cã, toda a população da África e alguma parte do Oriente Médio, e Jafé, a Europa e a Ásia. Então a gente vê toda essa ancestralidade africana, asiática, europeia, através dessa simbologia da história de Noé. Mas voltemos ainda para esse aspecto interno, porque é toda essa ancestralidade dos nossos pensamentos, todas as nossas vivências, todas as questões que nós vivemos, porque também já estivemos nessas épocas apocalípticas, vamos mencionar assim, e quando nós nos embrenhamos numa jornada de autoconhecimento, a gente também constrói esse dilúvio interno, onde a gente vai fazer essa separação do joio e do trigo, onde essa população que é corrupta dentro de nós, ela precisa ser exterminada, ela precisa ser eliminada e sobrar apenas as sementes primordiais para se fazer um trabalho interno, que aí a gente vê simbolicamente na família de Noé. Exato, porque se traz esse contexto interno, como você falou, que a gente fala da arca, né, que vem da arca, dos arcanos, também tem a questão dessas próprias asas dos anjos, né, que é para sair sobre as águas. E nesse trabalho de transmutação que vai subindo novamente, então o que acontece? Ele vai inundando e eliminando todo o pensamento que fica.
Aqueles que foram sintetizados já estão sobre a arca, já estão purificados, já estão extraídos com consciência, e o restante, essas águas, que são águas seminais, até da transmutação, vem fazendo toda essa purificação. Da mesma forma que nós, na nossa raça, vai vir a questão através do fogo, são esses fogos que vão subindo, aonde vai vir esse apocalipse, que é justamente essa síntese, através desses fogos que vão subindo pela nossa coluna, através da nossa mãe divina, que é a Kundalini, onde vai ativando e subindo. Então isso, para nossos pensamentos dentro, é um apocalipse acontecendo. Assim como no macro, né, se acontece da mesma forma, aquele que tem consciência, os corpos já solares, os corpos de fogo, no caso, ele já não tem problema quanto a isso, porque ele se une a essas chamas. Os que não têm vão temer, vão ranger os dentes e pranto, porque não tem escapatória. Ele vem fazendo uma limpa. O que tem colheita, o que tem semente será colhido, o que não tem será queimado. Justamente o que o agricultor faz, na mesma forma que faz com a produção, da mesma forma seremos tragados e serviremos de alimento a algo maior. Dessa forma a gente olha tudo isso acontecendo desde esse dilúvio, aonde essas sementes que veio através de Adão, que é de Adão lá ele saiu, mas final da descendência dele, Noé, com os 3 filhos e as esposas e a esposa dele, que continuam essa jornada, não só um, como o Link falou, mas vários Noés, aonde vem permeando e trazendo de volta toda essa história, porque a gente aqui faz um trabalho novamente, porque chega um ponto que a raça ela finda. E se olharmos bem, a nossa raça está chegando a um ponto e olha para dentro o que está acontecendo. É só ali que a gente consegue mudar fora, nós não conseguimos fazer nada fora. O mundo fora vai continuar, o mundo fora tem todos os seus problemas e acertos, mas a única coisa que a gente consegue fazer é vir para dentro, fazer essa síntese interna e aí sim preparar toda essa questão do ser, né, os corpos e tudo mais, para fazer essa fusão. E vocês comentaram de Sem, e logo após algumas gerações nasceu Abraão, o qual tem o significado de pai de todos ou pai alto. Poderiam contar mais sobre a sua história e por que seu nome tem estes significados? Então, inicialmente é Abrão, que mais tarde ele se torna Abraão. Né? Deus lhe dá um novo nome, até a gente pode olhar como uma forma do nome do real ser dele, que significa pai das nações, pai alto, pai de todos. Porque é muito curioso, a partir de Abraão, a gente tem 3 grandes religiões, em ordem cronológica: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Esses descendentes de Abraão formam essas religiões. Abraão vem de uma determinada religião politeísta, e na época Deus fala com ele que ele precisa seguir esse Deus. Mas até a gente olha para essa questão de politeísmo e monoteísmo, que até se fôssemos para um trabalho interno, olhar de maneira monoteísta, politeísta para Deus, uma vez que ele é uma unidade múltipla perfeita. Mas quando Deus convoca Abraão para ele ser um pai de nações, para ele olhar para esse monoteísmo, é para a gente olhar para o nosso real ser, para o nosso trabalho interno. E então, a partir daí, começa a história dele, onde ele se casa com Sarai, que mais tarde vai se chamar Sara, e que Sara ela é estéril. Então, ela não consegue dar um descendente para Abraão. Então, ela coloca a serva dela, Agar, para que o Abraão tenha filhos. E aí nasce Ismael. Ismael é quem abre essa descendência, essa linhagem árabe. Posteriormente é que ele vai ter o Isaac, que aí ele tem com a Sara, que era estéril, e que daí mais velha ela tem esse filho. E aí que vem essa descendência
de Esaú, Jacó e assim por diante que a gente vai mencionar. Mas uma coisa que é curiosa aí é a gente olhar para Isaac, que ele nasce desses pais que são velhos, que eles são anciãos, e até dessa questão da esterilidade, no caso de Sara, porque a gente está falando de uma pureza sexual. Ele não é um filho quando a gente mencionou lá das filhas dos homens, no caso de Noé, mas ele é uma semente regenerada do próprio Abraão e da própria Sara. E aí que vem Isaac, essa semente melhorada, vamos dizer assim, que aí já é o quê? Um trabalho interno nosso, onde nós vamos nos melhorando. Se a gente olhar para um Abraão interno, é justamente um momento em que surge um grande profeta, surge um patriarca dentro de nós que começa a olhar para a divindade, que começa a olhar para um caminho interno, que escuta esse chamado do real ser. Vou te fazer uma grande nação, mas olhem a grande nação interna. E aí, posteriormente, vem a descendência de Abraão. Exato, e aí, né, de Isaac a gente sabe que vem, né, a questão de Esaú e Jacó, e até de Jacó as 12 tribos, onde a gente vai chegar lá na frente. Então tem uma ramificação aonde ocorre através dessa semente pura que ela vem por gerações até chegar no próprio Jesus, o Cristo. Contando essa história aí, a gente recorda da onde Melquisedeque, aonde Melquisedeque, através dos tempos ali, ele se encontra com Abraão, após até, acho que as guerras que se tinha, tal, numa das conquistas ali de Abraão, onde eles se encontram, e Melquisedeque faz a missa junto a Abraão, onde Abraão entrega, ou quer entregar os dízimos a ele, né, a parte devida ao Senhor, e ele nessa missa entrega a Santa Relíquia, que é o Santo Graal para ele. Esse Santo Graal, olhando de forma simbólica, é a própria energia dessa transmutação, a chave dos arcanos, onde é dado na mão dele, através de Melquisedeque, que é o regente da Terra, né? Então ele que rege o nosso planeta, e dentro dessa simbologia toda ele está entregando uma chave na mão de Abraão, que é para transcender todos os outros, porque tem energia. Ele tem o conhecimento, e o conhecimento da árvore da vida, que é justamente essa questão sexual, que foi entregue a ele. Por isso essa descendência é tão forte, né? Que acontece desde o primeiro filho dele, Ismael, que tem as 12 tribos, que é tio de Jacó e de Esaú, que já tinha essas 12 tribos, e aí, se descendendo dessa outra linha com Sara ainda, ele vai até as 12 tribos que a gente conhece, até chegar à nossa linhagem, que a gente pega, né, no cristianismo de Jesus, o Cristo. E aí a gente compreende, só um detalhe, a gente compreende até essas guerras que ainda existem no Oriente Médio, que são atreladas a essa questão de terras. A gente olha para Israel, a gente olha para a Palestina, enfim, alguns grupos como Hamas. Tudo isso ainda envolve essas brigas por territórios, lá rememorando essas épocas. Mas aí que entra esse estudo que a gente faz, de que não é um território externo. Porque se a gente olhar para um território externo, olhar para algo assim, por uma supremacia religiosa, a gente não vai alcançar nada, a não ser a morte. É internamente que a gente precisa olhar para esse tipo de história. Olhar para esse Abraão interno, olhar para esse Isaac, esse Ismael e assim por diante. A força que tem realmente é gigante. Para ter as três grandes religiões a partir de Abraão, realmente há uma grande energia aí. Sim. Mas nos convida para essa jornada interior. Então, os estudantes que nos acompanham já devem ter percebido a complexidade que é tudo isso, principalmente para se olhar de uma forma interna, que nós, como estamos aí praticamente
o tempo todo atrelado a essa matéria. Então a gente entra nesse estado individual da coisa e se vê como um indivíduo, sendo que o todo e o indivíduo é uma coisa só. E a história que nós conhecemos, ela revive dentro de nós. O que nós precisamos fazer, como nós já pontuamos aqui, é de reviver essa história, mas colocando consciência nela. Sim. Porque os conflitos que hoje existem no mundo, eles estão relacionados a quê? A um medo. Então, aquele medo do que? Medo do meu inconsciente, ou seja, das minhas ações inconscientes, que agora elas retornam para me cobrar, né, o que eu fiz no passado. Então, tanto no contexto individual, quanto no coletivo. Então, as guerras que acontecem, elas acontecem por quê? Porque tem alguém devendo para alguém, e esse alguém que quer tomar é porque eu, algum dia, tomaram, né, da pessoa. E até como foi colocado pelo Sidney, né, até pelo Lincoln também, em relação ao Noé, a arca em si, que tem todo esse contexto simbólico. Essa arca, ela é o nosso pré-consciente. Então, algo a gente precisa trazer para esse pré-consciente. Porque a água, ela tem um olhar psicológico de um inconsciente. Então, as pessoas que não estão fazendo esse trabalho, eles vão perecer nessa água, ou seja, nesse inconsciente. E os que estão sendo chamados para entrar nessa arca, vamos colocar assim, estão sendo chamados para esse pré-consciente. Ou seja, vai acontecer alguma coisa. Então, venha, né, para essa arca. Pode ser salvo. No entanto, claro que tem um trabalho a ser feito. E, né, para os estudantes que nos acompanham, sabem muito bem do que nós estamos falando, né? Falando de todo um estudo e de toda uma ação consciente. E até eu peço uma licença para trazer uma história que ela está entre Noé e Abraão, que é a história da Torre de Babel, que é válida mencionar aqui como uma história paralela, que é justamente esse homem, de alguma forma, querendo chegar a Deus, ou querendo ser mais, ou querendo competir com Deus, e claro, de maneira ímpia, né? Engendra algo que não se sustenta. E aí, até essa questão de sair falando dos homens lá, tem uma grande confusão porque falam várias línguas, é justamente internamente esses pensamentos. Porque como não tem uma ordenação, porque para chegar a Deus, o que vai precisar acontecer? Esses pensamentos vão precisar ser eliminados. Eu vou ter que cessar esses pensamentos que querem ser Deus e, de fato, eu me tornar Deus. Sim. E até dessa confusão de línguas, claro, você olhou para um lado interno, que é bem profundo, mas também dá para você olhar para o lado externo, onde as pessoas não se entendem, mesmo falando uma mesma língua. E Babel, só por curiosidade, ela quer dizer porta dos céus. Então precisa se passar por esses conflitos para se alcançar, né, para se obter essa chave, vamos colocar assim. Sim. É que essa torre não tinha base sólida, que é na questão do grande arcano, da magia sexual, então ela não vai se sustentar. É isso que vocês pontuaram sobre essa eliminação, realmente essa morte desse pensamento, é o que a gente já vem colocando em vários episódios, né? De sair dessa teoria e realmente para essa prática, porque senão nada vale. Vai ficar só mais dessas repetições novamente, a gente nunca vai compreender o porquê, né? Sendo que a história já está toda ditada, vamos colocar assim. E até essa Torre de Babel, dentro de nós, observe que tem todos esses pensamentos querendo chegar à consciência, mas de formas paralelas e não pelo caminho reto. Saiu de uma linguagem única, e a única forma de chegar até ao ser real, na verdade, a Deus, é também através do verbo de ouro, que é uma linguagem universal. Enquanto tem várias línguas, é sinônimo, ou trazendo aqui uma questão clara de que tem muita gente dentro de nós vivendo em rincões diferentes, cada um com atitudes diferentes, com objetivos diferentes. Enquanto todos esses não se reunirem e fazer essa subida
através de uma linguagem única, que daí o que acontece é uma síntese, é uma integração de tudo isso. Não derivar, porque a derivação surgiu todas essas linguagens, onde ninguém se entende mais. Olhando para dentro de nós, então está uma verdadeira torre de Babel. Não estão se entendendo mais e vai cair essa torre. A única forma de manter em pé uma torre real, que é essa torre de fogo real, é fazer com que todos eles se integrem novamente. E nessa construção aí sim, o real veio esse verbo de ouro e a gente faça essa fusão. Eu até ia comentar isso, que se faz presente ainda essa torre de Babel, né? Porque são esses conflitos diários que a gente se encontra, se depara. Enquanto um não guiar, né? Que é o verdadeiro real ser, sempre vai ter alguém querendo comandar ou querer mandar mais, né? Sim, olha para dentro de volta sempre, né? Quando existíamos como Adão, depois Eva, a linguagem era única, vem derivando, ainda tinha uma linguagem até um ponto que se abriu tanto, se derivou tanto, que começou o quê? A ter conversão de várias etnias. E dentro de nós, os nossos egos não falam a mesma língua. Eles falam toda linguagem diferentes e é por isso que dá todo esse transtorno na nossa cabeça, na nossa mente, porque são conflitos de nações dentro de nós acontecendo. O que é fora, dentro acontece da mesma forma. Porque falta um regente único e consciente. E quando se tiver esse regente, onde consiga entender todos e trazer todos para o mesmo caminho, aí sim vai acontecendo todo esse processo que a gente vem falando. Sim. E também essa torre dá para olhar ela de uma forma análoga aí com a tecnologia. Porque o homem, ele estuda e ele... Hoje a gente sabe que tem aí um desenvolvimento muito grande em relação à parte tecnológica. Então, essa torre tentando chegar ao céu, ou seja, querendo criar como Deus cria. Uhum. Então, se nós olharmos de uma forma coletiva, é a própria matéria. E não tem como ela chegar a Deus. No sentido individual, nosso próprio corpo. Sim. Porque a mente, ela é corpo. E não tem como ela alcançar esse céu. Porque para alcançar esse céu, ela tem que morrer. Mas de uma forma consciente. E aí que vem aquele olhar de um céu aqui, que muitas pessoas, pelo fato de terem dinheiro, terem o suficiente, e entrar num conforto, eles acham que isso tá bom isso. Não. Isso é bem ruim. Então, numa questão de consciência, você não precisa de nada para você estar confortável. Você pode ter dinheiro como não ter alguém como não ter, que é tudo uma mesma coisa. Então, isso você alcança esse céu. Ao contrário, se você não tiver aquilo que te faça, que te deixe confortável, aí você depende daquilo para você ficar bem. Aí é o inferno. Só que para se ter isso, né, que agora se fala que o que a gente almeja é você conseguir manter a ordem aqui dentro, porque hoje os pensamentos todos querem conforto. Tecnologia, tudo que existe hoje é para manter o conforto. E quanto mais confortável estiver o planeta, mais a gente vai querer ficar aqui. Então, nesse contexto que é ruim, para o emocional é bom, né, para toda essa questão do conforto, ter comida, ter tudo, Deus está provendo, mas isso para Deus não é nada, dinheiro, comércio, casa, isso não importa se já veio, voltou, vai acontecer de volta e ficar repetindo. A única coisa real que significa algo de conexão divina é consciência. Essa sim é real. E quando você consegue isso, como a gente falou, tudo isso já não importa, você não pertence mais ao mundo, você vive nele, mas não pertence. Então a gente precisa fazer o quê? Em vez de estar nessa torre de Babel, a gente fazer essa questão de trazer para esse Belém, né, essa torre de fogo, que é o nascimento desse Cristo. É essa etapa real que vai conectar com o divino, através do Cristo. Porque é só através do Filho que se chega ao Pai. E essa é a questão de trazer o Filho através de Belém, onde ele nasce, que é essa torre de fogo realmente para fazer essa fusão. De outra forma, não tem como. A matéria é a energia condensada. Então você precisa fazer o quê? Descondensar essa energia, né, que está contida na matéria, fazendo esse movimento agora de subir através dessa síntese. Aí sim, você movimentando essa matéria, você vai chegar de volta à energia pura.
E aí que vem essa questão de despertar esse Abraão interno. Porque se ele é o pai de nações, o pai alto, dentro de nós a gente tem que despertar esse pai interno para que ele direcione essa nação, para que ele direcione esses filhos para realmente um trabalho interno. Buscar esse... Na gnose a gente fala dos anjos atômicos, né? Que são essas partes do nosso próprio real ser. Então buscar esse Abraão atômico dentro de nós para trilhar esse caminho. Interessante você falar, porque se olharmos no contexto da história, se fala, né, até cientificamente também estão buscando fragmentos, que a arca parou no Monte Ararat. E até a gente estava falando sobre porque o Monte Ararat está onde rege o Pai. Uhum. Então essa arca para justamente onde está o Pai, que é o Pai de todos, onde que vai fazendo essa nova etapa de existência. É interessante que vem as questões, né, de 1, 3, 7, também tem a questão dos 12, né, as 12 tribos. Vai chegando aos 12 trabalhos de Hércules, é tudo simbólico, os 12 apóstolos de Jesus, sim, que são nossas 12 partes independentes que a gente precisa tornar consciente essas 7 que estão atrofiadas. Então é tudo um simbolismo total nisso tudo, por isso a questão de trazer o sagrado, fazer com que ele viva e realmente essa energia ela fique latente dentro de nós e aconteça. Sim, aí a gente já deixou nesses 3 primeiros episódios bastante estudos aí, né, pra gente buscar realmente toda essa simbologia. Então, por aqui a gente finaliza. Agradeço a vocês. Siga a gente no Instagram, curta e se inscreva aqui, né, o nosso canal do YouTube, Paz Vivencial, e até a próxima. Paz Vivencial e até a próxima. Paz Vivencial e até a próxima. Paz Vivencial e até a próxima.